Ei pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 19, o segredo da meditação. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. O que significa meditar na palavra de Deus? Significa reduzir o ritmo da leitura e contemplar cada palavra e frase, procurando significados mais profundos e completos. É através da meditação que nós liberamos as riquezas ocultas da Bíblia. A palavra de Deus é como uma montanha com vastos bolsões de joias e veios de ouro. O lugar secreto é o nosso momento de escavar. Descobrimos várias camadas de rico entendimento à medida que nos aprofundamos mais, ponderamos sobre cada palavra e relemos os versículos várias e várias vezes. Sempre pressupõe que cada versículo tem mais significados do que já descobri. A meditação é a arte de escavar o máximo que podemos cada e toda palavra. A palavra escrita de Deus é revelada pela palavra viva, através do poder do Espírito Santo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. A fonte de iluminação é a boca de Deus. Ele deve falar conosco. Portanto, à medida que meditamos em sua palavra, entramos em seu espírito e gritamos de todo o nosso coração: Senhor, fale comigo. Percebemos que sem a ajuda dele, nunca liberaremos as riquezas de sua magnífica palavra. Cada palavra das Escrituras pode sustentar a intensidade de um questionamento cuidadoso. Essa intensidade concentrada pode ser vista em Salmo 77:6. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. À medida que meditamos na palavra, nosso espírito está buscando diligentemente novas percepções. Há um nível de profundidade bem maior nas Escrituras do que aquele que encontramos prontamente à primeira leitura. Algumas verdades nunca serão encontradas até você reservar um tempo para sentar e observar o texto, considerando cuidadosamente seu conteúdo e implicações. As contradições aparentes, às vezes, contêm as maiores verdades. Algumas porções têm muito mais do que apenas uma aplicação. Elas possuem camadas de verdade que são descobertas quase que uma a uma, do mesmo jeito que fazemos ao abrir as camadas de uma cebola. Uma das melhores maneiras de meditar na palavra de Deus é fazer perguntas ao texto. Algumas das perguntas frequentemente feitas são: quem é o escritor e com quem ele está falando? O que o versículo diz e por quê? O que isso significa? O versículo contém um princípio espiritual? Como essa verdade se aplica à minha vida? Com o tempo, você desenvolverá sua própria maneira de fazer perguntas sobre o texto. Uma das perguntas mais importantes que faço a um versículo é: por que o Espírito Santo determinou que isso fosse escrito dessa maneira? Questiono o motivo pelo qual foi escrito daquele modo, por que determinadas frases foram usadas e por que outras palavras não foram usadas. Quando uma sentença ou frase parece não contribuir para a passagem, eu a contemplo para considerar o motivo pelo qual o Espírito Santo a incluiu. Quando um versículo parece ser propositalmente oblíquo ou misterioso, minha curiosidade é despertada. Quando o versículo parece claramente óbvio, suspeito que possam existir profundidades de verdades ali que eu poderia facilmente deixar de examinar. A seguir, são apresentadas outras formas de fazer perguntas à medida que você medita. Primeiro, contexto. Uma frase ou versículo é quase sempre compreendido melhor, examinando cuidadosamente os versículos anteriores e posteriores a ele. Como os versículos anteriores definem um cenário para esse versículo? Como os versículos seguintes trazem esclarecimento e uma compreensão mais completa? Segundo, significados da palavra. Algumas palavras nos idiomas originais da Bíblia, o hebraico e o grego, possuem mais de um significado possível. Que várias sombras de significado contêm as palavras importantes desse versículo? Outras traduções da Bíblia fornecem significados alternativos?
Os materiais de referência bíblica, como dicionário bíblico e léxico, apresentam uma percepção adicional? Terceiro, referências cruzadas. Uma concordância à mão é extremamente útil durante os períodos de meditação para considerar outros versículos que contêm as mesmas palavras, frases ou conceitos do texto. Algumas Bíblias são edições de referência, fornecendo referências cruzadas, exibidas em colunas verticais ou em rodapés. Onde mais essas palavras aparecem na Bíblia e como os outros versículos trazem esclarecimento ao nosso texto? Quarto, repetição. Quais palavras merecem contemplação extra por causa de sua recorrência? Posso descobrir verdades que as Escrituras destacam ao examinar palavras ou conceitos repetidos? Quinto, simbolismo. Quais figuras de linguagem estão sendo usadas? O que elas representam? Alguns dos símbolos presentes no texto estão representando realidades espirituais mais profundas. Aquele que medita na palavra de Deus lentamente transformará seu interior de acordo com o que a sua alma imagina. Jesus disse: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Por causa de nosso pecado, temos um depósito de mau tesouro dentro de nós. Mas ao meditarmos na palavra, começamos a depositar bons tesouros dentro do nosso ser. A única maneira de internalizar bom tesouro é assimilando-o diligentemente no lugar secreto de meditação. O bem substitui o mal. O depósito de coisas boas que absorvemos será evidenciado por meio de novos padrões de fala e de conduta. Em uma frase, nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Quando tomar gosto em se deleitar com a meditação na palavra de Deus, você se tornará um viciado em meditação. O lugar secreto se tornará seu lugar favorito, em alguns aspectos até mais que a congregação dos santos, porque será o lugar onde Jesus o alimentará pessoalmente. Na igreja, você recebe percepções que foram primeiramente processadas por meio de outro canal humano. As partes mais doces, entretanto, são aquelas que Jesus dá diretamente ao seu próprio coração. Quando o Espírito Santo personaliza a palavra para as circunstâncias de sua vida, o poder de sustentação de sua palavra personalizada tem a capacidade de carregá-lo em meio à grande tribulação. Esta é a verdadeira fonte da vida. Provérbios 16:26 descreve o processo por meio do qual o Senhor o tornará viciado em sua palavra. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O Senhor começa alimentando você com a sua palavra, que saciará de forma inigualável seu apetite. Mas isso também despertará uma incrível fome por mais. Quando prova o quão doce é o Senhor, você fica estragado para a vida. Você tem necessidade de mais, então passa a fazer de tudo para receber as palavras da boca de Deus. Sua fome dispara e você sabe que existe somente uma coisa que pode saciá-la. Você é conduzido ao lugar secreto de meditação por sua própria fome. Estar com Jesus no lugar secreto e contemplá-lo na palavra se torna sua ocupação favorita na vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8.